Bom dia, Shalom, a paz e graça do Senhor em sua vida, em nome de Jesus, amém? Estamos aqui no Devocional, capítulo 6 do livro de Daniel. A gente vai já para essa leitura, mas antes eu quero te convidar para a gente dar aquele bom dia especial ao nosso amigo Espírito Santo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo de Deus, bom dia, querido amigo, amado de nossas almas, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Príncipe da paz, Leão da tribo de Judá. Tu és, Senhor, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o dono dos nossos dias. Nos consagramos a Ti, Senhor. Reconhecemos o Senhor como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Não precisamos de nenhum outro, Pai. Tu és o nosso amor, o amado de nossas almas. Obrigada por tudo, Deus. Fala conosco, ministra nosso coração. Ajuda-nos, Deus, a ter entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, ainda aqui tentando recuperar a saúde, crendo no poder do sangue de Jesus para restaurar, para curar cada célula do meu corpo, minha garganta, do meu pulmão, em tudo, né? O Senhor nos dá graça. A incrível graça, a gente não merece, mas Ele nos ama, Ele nos sara e nos cura. E declarando Isaías 53, porque Jesus levou sobre si todas as dores, as enfermidades, as iniquidades ali na cruz do Calvário. E o meu pecado, a minha doença, essa enfermidade que está sobre mim, na verdade vai para a cruz agora e fica sobre Ele. E eu recebo uma gota do sangue das costas de Jesus quando Ele estava ali, sendo chicoteado pelos soldados romanos. E esse sangue é o suficiente para restaurar minha saúde por completo, em nome de Jesus. Amém? Concorda comigo, já declarando minha cura, minha restauração? Amém? Que se estenda também para você e sua família, em nome de Jesus, declare. Amém? Então vamos lá, capítulo 6 do livro de Daniel é um capítulo muito conhecido e é incrível e é maravilhoso. E aqui é o Daniel na cova dos leões. E começa assim. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, e um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a ele para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em uma administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. E finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Minha gente, você tá vendo, né, a perseguição, né, pessoas ali querendo acabar com o homem de Deus. E eles reconhecem que é um homem de Deus. Eles dizem que ele não se corrompe, ele é um político honesto. A gente precisa achar alguma coisa nele, mas a gente vê que ele é honesto, ele não é corrupto, ele não faz nada fora da lei. Ele é incrível, mas a gente pode achar alguma coisa diante do Deus que ele segue, né? Diante da lei dos judeus. Então vamos procurar aí, porque em outro lugar a gente não acha. Então a gente vê que Dário, ele colocou ali 120 sátrapas, né? Provavelmente era 40 para cada um, porque ele dividiu em 3, né? Então 12 dividido por 3 é 40. Provavelmente Daniel cuidava de 40 e os outros cuidavam de 40 também. E eles não conseguiam achar problema nenhum em Daniel. Eles viam Daniel se destacando pela sua honestidade, né, pelo seu trabalho. Daniel aqui já tinha mais de 80 anos. Provavelmente ele tinha mais de 80 anos porque já se passaram 66 anos aqui entre quando ele era da Babilônia, né? Ele servia ao rei Nabucodonosor. Quando ele chegou lá, provavelmente aos 16 anos. E agora ele já tinha passado muito tempo, ele já estava na época de Dário.
que era o Império dos Medos e Persas. Então Daniel tinha muita experiência, né? Tinha muita experiência quando ele serviu ali na Babilônia, quando ele serviu ao rei Nabucodonosor. E esse pessoal aqui estava justamente irritado com a disposição de Daniel, com a paciência de Daniel, com a inteligência, com o desdobramento dele, né, com o trabalho dele. Ele não negligenciava, ele não colocava a idade dele como empecilho, ele trabalhava de verdade. Então, quando você trabalha de verdade, quando você é correto, tem pessoas que vão se levantar contra você. E o negócio não é dançar a música deles, não, não é se corromper, não, junto, é continuar sendo firme e forte com Deus, com os seus princípios, com os princípios de Deus, amém? Bom, eles estavam muito irritados, vamos aqui, versículo 6. E assim, os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei. Ó rei Dário, que vive para sempre, e todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordam em que o rei deve emitir um decreto que todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Sabe o que isso me lembra? Quando Ramã também enganou, né, o rei ali, Assuero, contra os judeus. Né? A rainha Esther teve ali, teve todo aquele desfecho. Eu amo o livro de Esther. E isso aqui também os sátrapas fizeram, tentaram enganar, né, o rei Dário aqui, justamente para prejudicar alguém, um judeu, mais uma vez. Né? E vamos ver, vamos continuar aqui vendo. Tem pessoas que querem te prejudicar sim, viu? E se você não estiver em contato diário com Deus, com intimidade com Deus, sabe, em oração com Deus, vai conseguir. Então, cuidado. Versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, e agradecendo ao seu Deus. Olha só, eles pegaram Daniel o quê? Qual foi a acusação? Eles pegaram Daniel orando. Qual a acusação de Daniel? Daniel orava. Imagina se a minha e a sua acusação for essa, né? A gente ora ao Deus dos céus, a gente ora ao nosso Deus. Imagina. Pois é, essa foi a acusação. Eles sabiam que Daniel ia fazer isso, porque Daniel tinha o costume de fazer isso. Daniel já tinha um horário específico, já tinha, sabe, 3 vezes ao dia ele fazia isso. Todo mundo sabia que Daniel era fiel ao seu Deus. E eles pegaram justamente nisso. Você sabe que os babilônios, os medos e os persas, eles tinham muitos deuses. E eles emitiu um decreto desse: olha, ninguém pode orar a nenhum deus a não ser tu, Dário. E o Dário, coitado, concordou sem nem saber, porque ele gostava muito do trabalho de Daniel, das habilidades administrativas de Daniel. Então ele não queria que Daniel sofresse mal algum, né? Imagina. E ele aqui foi acusado de orar ao Senhor 3 vezes ao dia. Versículo 11. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus, e foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicastes um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? E o rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Olha a língua, né? Olha o veneno, olha a víbora aqui. Ele continuou orando 3 vezes por dia. E quando o rei ouviu isso, ele ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel até o pôr do sol. Fez o possível para livrá-lo. Uma coisa, né, que Daniel inclusive viu naquela visão dos pés, lembra? Os pés que era de barro, de bronze, né? Tinha todo um negócio naquela visão. Os babilônios, eles tinham... o rei era acima das leis, né? Podia fazer qualquer coisa mesmo que tivesse feito uma lei. Mas aqui dos medos e dos persas, não.
era simplesmente os medos e os persas, né? A lei era maior do que o rei, como hoje é no Brasil, né? Então, assim, o presidente ele não tem tanta força como se fosse na Babilônia. É, a lei sim, então por isso que se aplica a tantas coisas. Vamos seguir aqui. Versículo 15. Mas os homens lhe disseram: Lembra-te, ó rei, do que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens a eles e trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. E o rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. E Dário aqui percebeu que não podia livrar Daniel, né? Por mais que as pessoas achassem Dário como o rei, Dário não conseguia livrar Daniel da cova dos leões. E aí ele apelou justamente para que Daniel conhecia, para que Daniel sabia que podia acontecer, né? Não sei se Dário já sabia da história dos amigos dele que foram livrados da fornalha, mas ele apelou justamente para a fé de Daniel, né? Que o seu Deus te livre. E era uma realidade de Dário. Dário estava muito contrariado com aquilo. Ó, tá vendo? Tanto que taparam a cova com uma pedra, o rei a selou com seu anel selo e com anéis dos seus nobres para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. E tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite toda sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Rapidinho aqui, você vê assim, quanto a política é importante, né? Daniel estava dentro da política. Daniel era um grande governador, era um excelente governador. E simplesmente tomaram uma decisão que para Daniel era descabível, né? Sem pé nem cabeça. Pra que isso? Pra que vai fazer um negócio desse? Aqui tem tanta gente com tantos deuses. Cadê um estado laico, né? Onde você pode adorar o Deus que você quiser. O Brasil é assim. Você tem liberdade. Você pode adorar quem você quiser. E Daniel adorava o Deus de Israel, o Deus dos judeus, o Deus soberano, né? E mesmo ele lá dentro, ele não conseguiu evitar esse decreto, né? Que foi feito na politicagem, foi feito ali, né? Pelo aqueles sátrapas, convencendo, persuadindo em algo pessoal para eles, porque o que eles iam ganhar? Daniel, enfim, vai sair, a gente vai conseguir fazer as coisas direitinho. Porque quando eles queriam fazer alguma coisa errada, Daniel ia lá e denunciava. Toda vez que Daniel via algo errado, porque ele não negligenciava, ele não era corrupto, ele ia lá e denunciava. Então Daniel era uma pedra no sapato desses caras ruins, corruptos, uma política vazia, uma política para seu próprio eu, né? Para os próprios prazeres deles mesmos e não do bem comum da sociedade. E a gente tem isso, infelizmente, hoje em dia. Né? E quem não é corrupto dentro da política ou se torna corrupto tem que sair. E eu já vi isso acontecer em grande escalão e em pequeno escalão também. E nesse caso de Daniel, eles queriam tirar Daniel. Mas vamos ver o que acontece. Você sabe, né? Você conhece a história. Bom, a gente viu aqui que o rei não conseguiu dormir. Ele passou a noite toda. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite toda sem comer e não aceitou nenhum divertimento na sua presença. Além disso, não conseguia dormir. Então a gente viu, o rei ele não conseguia dormir, não conseguia comer. Ele ficou ali em jejum, provavelmente jejum e oração, pedindo livramento de Daniel, né? E ele estava muito contrariado porque ele percebeu que ele foi enganado pelos sátrapas, né? Ele percebeu que aquilo ali foi uma armadilha. E ele não acredita que ele caiu nessa armadilha, né? Vamos seguir aqui. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Imagina, aqui em Salvador amanhece rápido, né? 5 horas da manhã aqui já está tudo claro. Lá em Belém, 7 horas da manhã, começa a clarear. Então, não sei como era lá no reino dos Medos e dos Persas, mas eu imagino que a primeira luz que ele viu, ele já saiu correndo para ir atrás de Daniel, porque ele não tinha dormido, gente. Ele estava ali em agonia, estava com o espírito agoniado, ele não tinha comido, ele não aceitou, sabe, o entretenimento do palácio, não fez nada disso. Então, logo ao alvorecer, o rei levantou e correu para a cova dos leões. E quando ele ia se aproximando da cova, chamou
Daniel com voz que revela aflição. Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Olha só, que ele tinha esperança, né, de ver Daniel. Daniel respondeu: ó rei que vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. E também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Essa voz foi voz de alívio para o rei, né? Eu ouvi a voz de Daniel e com certeza, ai, tira logo Daniel daí, não pode mais ficar aí. E você viu que Daniel fala de um anjo, né? E você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, que também tinha um quarto homem, né? Era como um anjo. Provavelmente era Jesus encarnado. E aqui também Daniel provavelmente viu Jesus encarnado. Imagine, já naquela época, né? Versículo 23. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. E quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Olha aqui a chave para mim e para você. Mesmo diante da aflição, da adversidade, do pior problema que pode existir, algo impossível vai acontecer. E eu e você precisamos ter fé que vai acontecer. Deus fecha a boca dos leões e nos guarda e nos livra de todo mal. Amém? Quantas vezes você não teve livramento em sua vida, né? Vamos finalizar aqui, só falta essa parte aqui. Então Deus te dá livramento, Deus cuida de você, amém? Cadê? Daniel, e por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Uau! Misericórdia! Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Eu estou editando um decreto para que em todos os domínios do império dos homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilha nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E assim Daniel prosperou durante o reinado de Dário e de Ciro, o persa. Dário, né? Isto é o reinado de Ciro. Bom, você vê o decreto do rei, né? Imagine, parece que o jogo virou que nem Ramã. Você lembra de Ramã, né? Parece que o jogo virou. E é isso que Deus faz na minha vida e na sua vida. O jogo vai virar assim, em nome de Jesus.